Aproveitando, antes de entrarmos na palavra, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha, deixar o seu pedido de oração, o seu comentário, para que possamos ajudar você e sua família em oração, em intercessão, ok? Outro problema da preocupação que está em Mateus 6:27, a preocupação nem sempre é baseada em fatos reais e pode nos impedir de grandes realizações. Veja que a preocupação, ela nem sempre é baseada em fato real e ela nos impede de grandes realizações. Por exemplo, a preocupação só lida com o problema, não com a solução. A preocupação, ela só lida com o problema e não com a sua solução. Então, eu tenho preocupação hoje, eu tenho preocupação amanhã, eu tenho depois de amanhã e não vou resolver, porque a preocupação em si, ela não resolve o problema. Depois, a preocupação é como uma porta trancada, não pode abrir soluções, ela está trancada. Então, quanto mais preocupação, mais preocupação. E preocupação vai gerando preocupação. A preocupação se alimenta de si mesma e leva a mais preocupação. Então, ou a pessoa consegue administrar estas preocupações, consegue dosar esta preocupação, ou ela vai perceber que uma preocupação chama a outra. Uma preocupação chama a outra. A preocupação, ela destrói a fé. Porque as duas, ou tem uma ou tem a outra. Olha, eu vou orar por você, você crê? Ah, eu creio, mas é que eu estou preocupado se não der certo. Então pronto, acabou. A pessoa mesmo já demonstra que ela não tem fé. Olha, eu vou orar, Deus vai te abrir uma porta de emprego. Ah, mas eu não tenho curso nenhum, não tenho profissão. Ah, eu estou preocupado. E se me chamarem para um teste, eu não sei fazer nada. Pronto, acabou. É uma pessoa que vai viver dominada pela preocupação. E a preocupação leva a pessoa para o fundo do poço. A preocupação leva a pessoa a desistir literalmente da chance, da possibilidade de ser abençoado e de ser uma bênção. O excesso de preocupação envelhece. O excesso de preocupação envelhece. Mateus 6:27, vamos abrir, vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Mateus 6:27. Abra aí a sua Bíblia comigo. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Um palmo. Será que a preocupação ajuda? Não. Preocupado ou não, o tempo vai passar. Preocupado ou não, a coisa vai acontecer naturalmente. Preocupado ou não, vai chegar a hora, vai passar a hora. Preocupado ou não. E aqui nos diz o texto: e qual de vós, com todos os cuidados, preocupações da vida, pode acrescentar um côvado ou um palmo à sua estatura? Não consegue. Não tem como. Continuando. Mateus 6:26. Veja o que diz aí Mateus 6:26. Achou na sua Bíblia? 6:26. Olhai para os lírios do céu,
nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? As aves do céu, elas vivem como? Tranquilas, elas vivem sem preocupação, elas vivem fazendo o que tem que fazer, mas tranquila. Olhai para as aves do céu. E entendam aqui que o versículo não está dizendo, olha, as aves do céu são preguiçosas, as aves dos céus, elas não estão nem aí para a vida, não. O que o texto está dizendo é que Deus fornece a matéria-prima para as necessidades das aves, para que possam trabalhar duro. As aves trabalham duro, elas constroem os seus ninhos, elas cuidam de seus filhotes, elas colhem sementes, insetos para a sua alimentação, elas estão voando de um lado para o outro o tempo todo, elas têm o seu horário de trabalho. Elas vão atrás dos seus alimentos, porque Deus ele já determinou tudo assim. E percebam que elas vivem de forma feliz, alegre, cantando, porque elas entendem que Deus, o Criador, cuida delas. Em outras palavras, nós percebemos que as aves dos céus, elas são chamadas a planejar, a trabalhar duro, mas elas confiam em Deus para os seus materiais. Ou seja, elas levam todas as coisas para fazer o seu ninho, elas pegam, montam a sua casinha, faz a sua casinha com tudo que tem na natureza. Depois de pronto, aí elas vão lá, colocam o ovinho. Veja que elas têm uma ordem a seguir. Elas não colocam o ovinho em qualquer lugar, não. Ela primeiro faz a casinha, faz o ninho. Então, a preocupação da ave está em seguir uma ordem que o próprio Deus lhe dá. Uma ordem para que a sua vida seja bem planejada, bem direcionada. Então, primeiro nós vamos fazer o ninho, a casinha, depois vai arrumar lá o parceiro, depois tem todo aquele encontro, depois vem o ovinho, depois nasce o filhote, e aí a mãe e o pai são responsáveis pelos filhotes, que vão alimentar no seu biquinho, vão atrás da alimentação para os seus filhotes, e aí diz o texto aqui que Deus as alimenta. E aí, se você estiver pensando que Deus desce e coloca no biquinho da ave, que Deus desce e faz tudo para a avezinha, não, a ave faz tudo o que tem que fazer. Deus já disponibilizou todo o recurso na natureza, e a ave apenas vai e faz o que tem que fazer. Ou seja, elas não ficam preocupadas, apenas executam aquilo que tem que fazer, e elas vivem o hoje, porque amanhã é outro dia, amanhã o Senhor vai mandar provisão, e aí o texto manda que observemos estas coisas. Então, você que está ansioso com o amanhã, você tem que se preocupar e cuidar apenas do seu hoje. Amanhã, o Senhor vai prover. É claro que tem que fazer tudo dentro de um planejamento, dentro de um trabalho, para que tudo corra dentro da ordem que Deus estabeleceu. Depois, lírios do campo, Mateus 6, 28. Mateus 6, 28, vai mandar olhar para os lírios do campo, né? Observar. Qual é a função dele? É apenas crescer, dar o seu fruto, é apenas crescer para embelezar, para fazer aquilo que é a sua natureza. E a gente percebe que a mesma coisa aqui no lírio do campo é voltado para o seu futuro, porque eles são feitos para produzir flor e fruto, ou seja, uma coisa futura. E aí eles vão crescendo nesta direção. E aí, voltando para a nossa realidade, nós nascemos, crescemos e tem uma ordem também a seguir. Tem gente que não obedece às ordens da vida, não segue de forma ordinária e aí acaba se dando mal na vida.
acaba se prejudicando, sabe por quê? Porque mete os pés pelas mãos. E aí acaba quebrando a cara e ainda achando um culpado. O culpado é Deus. Essa parte Deus não me ensinou. Eu não entendi direito isso. Então percebam que todos os problemas que nós temos são todos voltados para a nossa precipitação, para a nossa preocupação, para a nossa ansiedade e para o nosso medo, os nossos medos. Eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de passar fome, eu odeio passar fome, eu nem me vejo passando fome. A pessoa não consegue relaxar, não consegue descansar, não consegue viver o hoje, porque ela já está pensando em dezembro, uma viagem que vai fazer. Eu vou viajar o ano que vem, ela já começa a sofrer agora, um ano antes. Excesso de preocupação. É pecado viajar, programar uma viagem? Não, programar, o nome já fala programar, não é sofrer por antecedência. Não é sofrer porque você está querendo viajar e tudo tem que ser perfeito, e aí tem gente que fica mal, vai parar no hospital. Conheci pessoas que tinham crise e desmaiavam de tanta preocupação, de tanta ansiedade. Mas o que você tem? O médico faz exame, o médico faz tudo, aquela correria. Quando volta, o médico fala, não, fica tranquilo, isso aí é que você está muito preocupado. Você está muito preocupado, descansa. O que está te preocupando? E aí a pessoa começa a contar toda a sua ladainha.